Você sabia que a maconha é descriminalizada na Holanda? E que até mesmo você, como turista, pode andar com 5 gramas de erva pelas ruas holandesas? Hello, I want amnesia haze. Okay. Hoje a gente vai te contar como funciona o consumo e a venda da maconha por aqui. E para isso, vamos dar um rolê no primeiro coffee shop do mundo. A gente tá aqui em Amsterdã hoje, um hotel super chique. Pela primeira vez a gente tá fazendo uma parceria e a gente tá muito feliz com essa oportunidade. A gente acabou de tomar o café da manhã ali agora e já que a gente vai falar sobre maconha nesse vídeo, nada melhor do que ir pro primeiro coffee shop do mundo que fica aqui em Amsterdã. A gente tá bem localizado aqui no centro de Amsterdã, onde tem muitos coffee shops e a gente vai pegar a bike que o hotel empresta pra gente pra poder rodar pelo centro aqui de bike e fazer esse rolê com vocês. No último vídeo a gente entrou na água abaixo de 0 graus e as consequências disso foi que a Sofia tá um pouco gripada hoje, mas mesmo assim a gente vai sair pra gravar. Ela teve até que tomar um remedinho. Mas a gente tá em Amsterdã e eu não posso perder essa cidade. Essa é a chave do nosso quarto. Eu nunca vi nada igual. É simplesmente um cartão branco. E é isso que a gente usa pra entrar no quarto. Pegamos as chaves das bicicletas, agora a gente vai dar um rolê aqui em Amsterdã de bike. Tá levantando. A Holanda é um país que está todo abaixo do nível do mar, então ela tem vários canais por todo o país. Inclusive Amsterdã é a cidade que mais tem canais e aí tem várias pontes, essas pontes tem que levantar porque a vida ocorre muito na água. Então, tipo, caminhão de lixo, que é barco, esse aí, por exemplo, é alguma coisa relacionada à reforma, à construção, porque tem areia nele. Até guincho tem, cheio de carro em cima. Cenas como essas são muito comuns aqui na Holanda. Toda a cidade é estruturada para o uso de bicicleta, então tem ciclovia para tudo enquanto é lado e também tem semáforo para ciclovia e tem regras para os ciclistas também. Você tem que dar a seta com a mão indicando o lado que você vai virar e a maior parte das pessoas andam de bicicleta aqui em Amsterdã. Tem mais bicicletas do que pessoas vivendo aqui, né? Para além dessa maravilha sustentável, que é o uso da bicicleta como meio de transporte, a capital da Holanda também é muito conhecida por outros motivos, talvez um pouco controversos. Situações que seriam consideradas tabu em qualquer outro lugar do mundo são consideradas normais nas ruas de Amsterdã, especialmente no Red Light District, que é uma região bastante procurada por conta da prostituição, shows pornográficos e, claro, consumo de maconha. Mas para entender isso, vamos dar uma olhada no passado da Holanda. Lá pro início dos anos 1900, a Holanda se tornou a maior produtora do mundo de cocaína. Mas em 1912, houve a Convenção de Haia sobre o ópio, que desencadeou em uma série de proibições de drogas durante o século XX. Mas desde essa época, a Holanda sempre fez resistência ao proibicionismo, alegando que o maior problema não está no usuário consumindo drogas, mas sim no comércio ilegal dessas substâncias, ideias que são consideradas progressistas até hoje. Mas afinal, como que Amsterdã ficou conhecida como a capital da maconha? Na década de 60, a maconha começou a ser usada como símbolo de protesto contra a cultura da elite dominante. A repressão era severa, de tal forma que ser pego com um baseado poderia trazer à prisão. Cada vez mais, jovens vinham sendo criminalizados em números cada vez maiores. E com isso, a sociedade iniciou um debate público sobre a postura que o país deveria ter em relação à maconha. Qual seria o caminho a ser trilhado? A conclusão tomada foi que a criminalização das drogas pode trazer mais problemas do que soluções. Foi então que o uso e a posse da maconha foi descriminalizada, e se iniciou uma política de educação, prevenção e tratamento de drogas. Mas e os coffee shops? Eles também foram legalizados nessa época? Então, mais ou menos. O coffee shop que a gente tá indo, o Bulldog, foi um dos primeiros estabelecimentos a desafiar as normas sociais ao oferecer maconha e haxixe em um ambiente amigável, e foi fundado em Amsterdã em 1975.
O próprio termo coffee shop foi idealizado por Henk, que é o criador da franquia Bulldog. Henk abriu o coffee shop como um local onde os consumidores adultos poderiam comprar e consumir cannabis. Naquela época, a não descriminalização estava começando a ser adotada, mas a venda de maconha ainda era ilegal. Por isso, Henk e seus clientes foram presos literalmente centenas de vezes. A gente tá agora no primeiro coffee shop do mundo. Aqui nessa rua tem diversas franquias do coffee shop Bulldog, mas essa daqui é a primeira de todas. A Holanda é pioneira quando o assunto é legalização da maconha, mas existe uma grande diferença entre ser descriminalizada e legalizada. Aqui na Holanda a maconha não é legalizada, ela é descriminalizada. Isso quer dizer que a maconha já foi um crime aqui, mas atualmente ela não é mais crime. Mas a maconha ela fica ali no meio de uma zona acinzentada entre ser um crime e entre ser legalizada. Isso recebe o nome de indiferente penal. Isso quer dizer que ela não é propriamente legalizada, mas ela é tolerada. Toda essa situação, na verdade, é muito estranha, porque os coffee shops eles podem vender maconha, mas a Holanda não permite o cultivo da erva. Então, de onde que os coffee shops compram a droga? O que acontece é que os coffee shops têm uma rede de contatos que produzem maconha ilegalmente e são fornecedores de confiança deles. Tudo isso é muito estranho porque todo mundo sabe, o governo sabe disso, as autoridades sabem disso, mas todo mundo faz vista grossa, fica nessa zona cinzenta do legal e do ilegal. E esse assunto é bem controverso porque, apesar do governo tratar o uso da maconha como uma questão de saúde pública, eles proíbem o cultivo, o que abre margem para o cultivo ilegal. E quando o cultivo é legal, não existe controle da qualidade do produto e da procedência da produção. E grande parte dos holandeses são conservadores, na verdade, e eles fazem uma pressão muito grande para a não legalização da maconha aqui na Holanda. E atualmente, basicamente, existem 4 partidos aqui. Um deles é a favor da legalização, o outro não sabe se quer nem se não quer e 2 são contra. Então tudo fica meio que nesse jogo sem solução, se é legal ou se não é legal. Mas bom, controvérsias à parte, todo esse pioneirismo que a Holanda teve na descriminalização da maconha trouxe muita atenção internacional. Tanto é que 1 em cada 4 turistas que vêm aqui tem o interesse também de consumir maconha. Mas também existem muitos outros países onde o consumo da maconha não é crime ou até mesmo o uso recreativo é legalizado, tipo Canadá, Estados Unidos, África do Sul e Uruguai. E vários outros países estão avançando na mesma direção da legalização. Mas mesmo assim, nas últimas décadas, Amsterdã tem sofrido muita pressão do governo holandês e de alguns países vizinhos justamente por causa desse crescimento do turismo de drogas. E para vocês terem ideia, dos quase 1000 coffee shops que haviam há 10 anos atrás, atualmente só tem 150. E essa redução foi justamente por conta das pressões conservadoras desses governos europeus. Nos coffee shops só é permitida a venda de maconha. Aqui não se vende nem tabaco nem álcool e você também não pode consumir se você trouxer de fora. Aqui as únicas coisas que você vai encontrar é maconha, café, chá e outros drinks sem álcool. A gente vai entrar agora no Bulldog e vamos ver como que é lá dentro, mas daqui da porta já dá pra sentir a marofa. Ali, tiver lugar pra sentar. Só quer dizer que os maconheiros gostam de drum and bass. Nada. Sorry, fine. Nada? There's a haze. Hello. I want amnesia haze. Bom, pode fumar maconha em qualquer lugar da Holanda? Teoricamente não, mas meio que sim. Você só pode comprar maconha nos coffee shops, e você pode fumar nos coffee shops e em lugares privados, tipo o hotel que você tá ficando, se for permitido. Mas na prática, você sente a marofa na cidade inteira. A galera fuma pra tudo enquanto é lado, só que eles têm bom senso, né? Você não vê ninguém fumando perto de criança, por exemplo. Existe um limite de maconha que você, sendo turista ou holandês, pode carregar. O máximo é de 5 gramas por pessoa. Mas 5 gramas, meu amigo, dá e sobra.
E tipo, também tem um limite de maconha que cada coffee shop pode carregar. O máximo são 500 gramas. Isso significa que eles precisam comprar com os fornecedores deles várias vezes por dia, porque tem muita gente consumindo maconha aqui. A grama da maconha costuma girar em torno ali dos 10, 12, 15 euros. E nos coffee shops tem um menu que você pode escolher todo tipo de maconha que você quiser. Tem sativa, tem índica, tem pra relaxar, pra te deixar mais ativo, tem maconha pra tudo quanto é gosto. Mas a maconha não é só usada para recreação. Existem vários usos por trás da maconha e Amsterdã explora muito bem isso. Tanto em produtos feitos para consumo, tipo pirulito, bolinho, suco, coisas feitas com maconha. Também existem lojas como essa aqui, a Hemp Store, que eles produzem tudo com maconha. Eles produzem móvel, roupa, sapato, tudo aqui é feito de maconha. Tá fechado agora, a gente queria entrar, mas não vai rolar hoje. Só que a maioria desses produtos comestíveis que a gente encontra nessas lojas de turistas, sem ser os coffee shops, não tem THC. Normalmente eles vêm só com CBD, que é outro princípio ativo da planta. Você pode até encontrar alguns produtos com THC e outras substâncias que te deixam doidão, mas normalmente você só encontra bolinhos consumíveis com THC nos coffee shops. Inclusive, tome cuidado porque é muito potente. Qual que é o nome desse produto? Em uma das lojinhas fomos apresentados ao HHC, que é uma substância muito parecida com o THC e pode ser comercializada fora dos coffee shops. Nós não vendemos produtos com THC, vendemos HHC, que é parecido, mas pronto, é legal em quase a Europa toda. E isso dá onda? Aqui. Isso deixa doidão também? Sim, são as gomas, 1000 miligramas cada uma. Ok. E depois temos canetas eletrónicas da Califórnia com 2 gramas de resina lá dentro. E falando dos comestíveis, tem muita loja que vende cogumelo aqui, cogumelo e trufas psicodélicas. Te deixa doidão e aparentemente tem um turismo todo por trás disso também. Caralho, você pode escolher qualquer tipo. A maconha é uma planta extremamente versátil, com inúmeros usos. E quando nos referimos à planta cultivada para a utilização na manufatura de diversos tipos de produtos, incluindo alimentos, bebidas, tecidos e outros materiais, normalmente se usa o nome de cânhamo. O cânhamo tem sido uma das plantas mais cultivadas da história. Desde a China antiga, há 12 mil anos atrás, suas fibras eram usadas para produzir tecido, papel, medicamentos, óleo e até mesmo para gerar energia. A planta se espalhou por todo o mundo e foi usada por muito tempo para diversos fins, até começar a ser criminalizada e demonizada. A cannabis sativa e índica podem conter grandes concentrações de THC e por isso seu uso recreativo é bem conhecido. Mas para o uso industrial, as variedades mais comuns são as que têm menor teor de THC e podem se tornar verdadeiras árvores ricas em fibra. E atualmente, cientistas têm descoberto diversos usos para a maconha com potencial para abordar grandes problemas, incluindo a redução das emissões de gases estufas na construção civil, responsável por quase 40% das emissões globais de CO2. Produtos como hempcrete e a lã de cânhamo destacam-se como opções sustentáveis nesse cenário. São produtos considerados ao mesmo tempo leves e fortes, resistentes ao fogo e flexíveis. Essas propriedades podem revolucionar o setor da construção civil. Já pensou em viver num prédio feito de maconha, como esse prédio da África do Sul? A indústria têxtil é uma das principais fontes de pegada ecológica, especialmente devido ao alto uso de pesticida e água no cultivo de algodão. Uma camiseta de algodão requer 3.000 litros de água para ser feita. Isso é equivalente ao consumo de água de uma pessoa por 3 anos. Por outro lado, o cânhamo demanda menos água, fertilizante e pesticidas no seu consumo. E além de oferecer fibras mais resistentes e duráveis, a produção de cânhamo pode ser até 2,5 vezes maior que a de algodão em uma mesma área. Tanto na indústria têxtil quanto na construção civil, os usos se concentram mais na fibra de maconha, encontrada especialmente nos caules e folhas. Mas cada parte da planta pode ter um uso diferente. O óleo extraído das sementes, por exemplo, é utilizado como suplemento alimentar. As sementes são uma grande fonte nutritiva, contendo proteínas, vitaminas e minerais. E a parte mais importante e famosa da planta é a flor.
É na flor que a gente encontra a maioria dos princípios ativos da planta, inclusive o THC e o CBD, que são os mais conhecidos. E por trás dessas substâncias, especialmente o CBD, existe muito estudo e muita medicina sendo feita com a maconha. Cada uma dessas substâncias pode ter um fim medicinal diferente, e por isso, para muitos, a maconha é considerada uma planta milagrosa. A flor da maconha contém mais de 100 compostos ativos, os canabinoides. Os dois principais são o THC e o CBD, cada um com propriedades e efeitos distintos. Além do famoso uso recreativo, o THC tem aplicações medicinais significativas, como alívio de dores crônicas, controle de náuseas e vômitos em pacientes submetidos a tratamentos como a quimioterapia e tratamentos de espasmos musculares em condições como a esclerose múltipla. Ao contrário do THC, o CBD não causa efeitos psicoativos e ganha protagonismo na indústria farmacêutica por sua eficácia no tratamento de epilepsia, ansiedade, distúrbios do sono e dores crônicas. São tantos usos e para tantas doenças que cientistas dizem que a maconha vai transformar o século XXI, assim como a penicilina transformou o século XX. Let's go. Yes, I. England, bro. Okay. I love the hat though. Thank you. Thank you, boss. Thank you. Sounds good. Voltamos aqui pro hotel. Sofia tá ali tomando o banhozinho dela. A reflexão que eu queria trazer com esse vídeo é: por que será que tem tantos países seguindo o mesmo caminho de descriminalizar a maconha igual a Holanda fez? Será que vale a pena descriminalizar o uso de mais uma droga, além do tabaco e do álcool? As motivações para descriminalizar são várias. Um dos principais motivos é o entendimento de que a guerra contra as drogas não está associada ao combate do usuário, mas sim dos grandes traficantes. E vários países do mundo inteiro estão se ligando para isso. Além disso, quando você descriminaliza uma droga e para de ver ela como algo proibido, mas sim como uma questão de saúde pública, você tem a oportunidade de regular a produção e o consumo daquela droga. E isso envolve várias camadas da sociedade, especialmente evitar que pessoas menores de idade tenham acesso a esse tipo de droga também. Um outro fator que torna a descriminalização e a legalização muito atraente para os países atualmente é o fato de poder tributar o comércio em cima da venda da maconha, tanto a venda de produtos para uso recreativo, tanto para qualquer outro tipo de produto que a gente citou nesse vídeo. E é importante levar em consideração que de 10 a 15% das pessoas no mundo têm contato com maconha em algum momento da vida. É uma parcela considerável da população. Então a gente não pode simplesmente ignorar isso como se isso não fosse acontecer. E quando acontece a legalização e a descriminalização, você garante que essas pessoas vão ter um consumo adequado sem correr nenhum risco para a saúde. Mas assim, gente, tipo, a Holanda é um país pequeno, seguro, sem um crime organizado e violento igual é no Brasil. Então não dá pra dizer que o Brasil deveria seguir os mesmos passos que a Holanda seguiu, porque as realidades são totalmente diferentes. Cada país deve trilhar o próprio caminho rumo à descriminalização, e não dá pra comparar realidades tão distintas com contextos tão diferentes. O fato é que a cannabis é uma planta extremamente versátil e por décadas esteve criminalizada e impossibilitada de ser usada para fins comerciais, e eu não tô falando aqui de recreação. Quando a gente olha pra isso como uma oportunidade econômica sem preconceito e sem viés, a gente vê o quão valeria a pena fazer o uso para fins econômicos dessa planta. Isso sem falar na qualidade de vida que ela poderia trazer para milhares e milhares de pessoas que sofrem com doença que a cannabis poderia ajudar. Foi muito interessante fazer esse vídeo, toda a pesquisa que a gente teve que fazer, a gente se divertiu bastante e foi muito bacana também poder estar num país, numa cidade, onde a maconha é vista como mais uma droga qualquer, lícita, como o cigarro. Essa é a nossa última semana aqui na Europa. No próximo vídeo a gente vai estar na Ásia, na Índia, e é interessante pensar no contraste que tem essa questão da legalização entre aqui e alguns países asiáticos, por exemplo. Alguns países você é levado à pena de morte se te encontrarem com um baseado. Conta aí pra gente nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse assunto tão polêmico e a gente se vê no próximo vídeo.